Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre triângulos e quadriláteros. Vamos entender um pouco sobre os tipos de triângulos, a classificação deles quanto aos lados, quanto aos ângulos, e vamos compreender os elementos que existem nos triângulos e também nos quadriláteros, quais os tipos de quadriláteros. Então a gente vai começar falando sobre os triângulos. Primeiramente vamos compreender aqui alguns elementos do triângulo. Eu tenho aqui no quadro o desenho de um triângulo e eu vou destacar alguns elementos que existem nesse triângulo. Bem, um triângulo é o polígono de 3 lados. Então, quando se fala de triângulo, nós sabemos que estamos se tratando de um polígono de 3 lados. No triângulo, nós temos esses pontos que eu destaquei aqui com letras maiúsculas: A, B e C. Então, os pontos A, B e C são os vértices desse triângulo. Em minúsculo aqui nós temos também A, B e C. São os ângulos internos do triângulo. Além dos vértices dos ângulos, nós também ainda podemos destacar os lados do triângulo. Então, aqui nós temos 3 segmentos. A, A, B é um segmento, B, A, C é outro segmento e C, A é outro segmento. Então, esses segmentos são os lados do triângulo. AB é um lado, BAC e CA. Então, nós temos esses 3 segmentos que representam os lados do triângulo. Nós utilizamos esse símbolo para se remeter a um triângulo. Então, esse triângulo aqui nós podemos simbolicamente representá-lo dessa forma, com o símbolo e as letras dos vértices desse triângulo. Esse símbolo acompanhado dessas letras é a referência desse triângulo. Então, em todo o triângulo nós temos um vértice, os ângulos e os lados que estão representados aqui. Agora nós vamos compreender os triângulos e destacar como são classificados os triângulos de acordo com os lados dele. Bem, a classificação dos triângulos quanto aos lados são 3. É o equilátero, o isósceles e o escaleno. Então vamos compreender aqui por que eles recebem esse nome. Bem, o triângulo equilátero é o triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Ou seja, um triângulo, para ser equilátero, ele precisa ter os 3 lados iguais, possuem a mesma medida. No triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um com outra medida. Então, ele é isósceles se ele possuir 2 lados iguais. E o escaleno é quando não possui nenhum lado igual, ou seja, cada lado tem uma medida diferente. Então, o equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, no escaleno, cada lado tem uma medida diferente. Os triângulos também podem ser classificados quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, eles recebem o nome de triângulos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esses nomes por conta dos ângulos que eles possuem. Então, no triângulo acutângulo, por que ele recebe esse nome? Vamos dar uma pincelada bem aqui nos tipos de ângulos. Nós temos os ângulos agudos, temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e temos o ângulo obtuso, que é quando ele é maior do que 90 graus. Então, o ângulo agudo, ele é menor do que o 90 graus, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, e o ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, esses triângulos, esses nomes estão relacionados a esses tipos de ângulos. Então, acutângulo são ângulos, são triângulos que possuem ângulos menores do que 90 graus. Ou seja, todos esses ângulos aqui são menores do que 90 graus. Então, um triângulo acutângulo possui os 3 ângulos menores do que 90 graus. O triângulo retângulo é por conta que ele possui um ângulo reto. Então, retângulo
esse nome retângulo vem do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E obtusângulo, porque possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Então, quanto aos ângulos, nós temos os triângulos acutângulos, que é quando possuem os três ângulos menores do que 90 graus. Triângulo retângulo, que é quando tem um ângulo reto. E os obtusângulos, que tem um ângulo maior do que 90 graus. Agora vamos ver aqui uma curiosidade, porque apesar desses triângulos serem classificados, eu classifiquei eles aqui de acordo com os ângulos, eles também podem ser classificados de acordo com os lados. Ou seja, esse triângulo acutângulo também pode ser classificado de acordo com os lados. Ou seja, um triângulo escaleno, um triângulo isósceles ou equilátero. E então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Por exemplo, o triângulo acutângulo, nesse caso aqui, ele possui os três lados iguais. Então, além de acutângulo, ele também pode ser classificado como equilátero. Se observarmos esse triângulo retângulo aqui, nós vamos perceber que ele possui lados com medidas diferentes. Ou seja, cada lado desse aqui tem uma medida diferente. Então eu posso classificar ele como um triângulo escaleno. E esse triângulo obtuso aqui, ele possui dois lados iguais. Então eu posso classificar ele como um triângulo isósceles. Então, ó, nesse caso aqui, esse triângulo ele pode ser classificado como acutângulo e equilátero. Esse aqui, quanto ao ângulo, ele pode ser classificado como retângulo, e quanto à medida dos lados, ele pode ser classificado como escaleno. E nesse outro caso aqui, esse triângulo, quanto ao ângulo, ele é classificado como obtuso, e quanto aos lados, como isósceles. Mas um detalhe, todo triângulo acutângulo, ele vai ser equilátero? Não é obrigado a ser equilátero. Do mesmo modo, nem todo triângulo retângulo pode ser classificado apenas como escaleno quanto aos lados. E do mesmo modo, o triângulo obtusângulo não significa que todo triângulo obtusângulo vai ser isósceles. Nesse caso aqui, aconteceu isso, que houve essas classificações, mas se mudar o triângulo, um triângulo retângulo, ele pode ser também um triângulo isósceles. Da mesma maneira, um triângulo obtusângulo pode ser um triângulo escaleno. Então, não é regra isso daqui. O fato aqui é que todo triângulo pode ser classificado tanto quanto ao ângulo como as medidas dos seus lados. Agora nós vamos compreender um pouco sobre os quadriláteros. Vamos conhecer alguns pontos importantes e os elementos e alguns quadriláteros que recebem os nomes especiais. Então nós vamos conhecer esses quadriláteros, compreender cada um deles. Então vamos compreender primeiro aqui os pontos importantes aqui do quadrilátero. Assim como no triângulo, o quadrilátero também possui vértice. E lembrando, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Então, quando se fala de quadriláteros, está se falando de polígonos de 4 lados. Então, vamos conhecer aqui alguns pontos importantes. Assim como nos triângulos, os quadriláteros eles possuem esses pontos que eu vou destacar, são chamados de vértices. Ou seja, ponto A, B, C e D são os vértices do quadrilátero. Os segmentos AB, BC, CD e DA ou AD são os lados do quadrilátero. E nós podemos destacar também os ângulos desses quadriláteros, que é A, B, C e D. Além disso, nós ainda podemos destacar esses dois segmentos que estão cruzando aqui. Eles são chamados de diagonais do quadrilátero. Então, o segmento AC e BD são as diagonais do quadrilátero. Dentro dos quadriláteros, possuem os quadriláteros chamados de paralelogramos e os trapézios. Então, aqui agora nós vamos conhecer
os paralelogramos e em seguida nós conhecemos os trapézios. Os paralelogramos, nós destacamos esses 3 paralelogramos aqui, que é o paralelogramo que nós chamamos de retângulo, o losango e o quadrado. O retângulo, ele é um paralelogramo que possui os 4 ângulos iguais ou congruentes. O losango, ele possui os 4 lados iguais. Então, os ângulos, nesse caso aqui, já não é contra para classificar o losango. Os ângulos podem ser diferentes, porém, os 4 lados têm que ser iguais. Então, um losango é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Já o quadrado, ele possui os 4 lados iguais, exatamente, os 4 lados iguais, e também os ângulos deles são iguais. E é importante destacar que os ângulos tanto do quadrado quanto do retângulo são ângulos de 90 graus. Nesse caso, é importante mencionar que o quadrado ele é especial por quê? Porque ele possui os 4 lados iguais, os 4 ângulos iguais. O losango, o que destaca aqui é os 4 lados iguais. E o retângulo, os 4 ângulos iguais. Nesse caso, o quadrado nós podemos dizer que ele é também um losango, porque possui os 4 lados iguais. E como possui também os 4 ângulos iguais, nós poderíamos dizer que ele também é um retângulo. Porém, nas classificações, nós destacamos ou o classificamos de modo geral é como quadrado. Então, o quadrado possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, o losango 4 lados iguais e o retângulo 4 ângulos iguais. Então, os lados, no caso do retângulo, não é levado em consideração. Porém, é importante destacar que no retângulo ele vai possuir pelo menos 2 lados congruentes, 2 lados opostos congruentes, e os outros 2 também são congruentes ou iguais. E no losango também. Os lados opostos, 2 lados opostos sempre serão congruentes. E agora nós vamos ver os trapézios. Os trapézios eles possuem 3 classificações. São os escalenos, isósceles e os retângulos. Bem, os trapézios eles possuem apenas 2 lados paralelos. E eles são classificados como escalenos, isósceles e retângulos. Então vamos entender aqui. O escaleno, ele recebe esse nome por conta de que os 2 lados paralelos deles possuem medidas diferentes. Ou seja, os 2 lados paralelos desse trapézio esses 2 aqui. E eles possuem tamanhos diferentes. É por isso que ele é chamado de trapézio escaleno. No trapézio isósceles, nós vamos observar para os lados que não são paralelos. Eles vão ser congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, no trapézio isósceles, os 2 lados não paralelos possuem a mesma medida. E o trapézio retângulo recebe esse nome por conta de que ele tem um ângulo retângulo. Ou melhor, 2 ângulos retângulos. Está aqui destacados os 2 lados paralelos dele e também está destacado aqui o ângulo retângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então, o trapézio retângulo recebe esse nome por conta do ângulo de 90 graus que ele possui. Então, recapitulando, os trapézios escalenos. Nos trapézios escalenos, os 2 lados paralelos possuem medidas diferentes. Nos isósceles, os 2 lados que não são paralelos possuem medidas iguais. E nos trapézios retângulos possuem um ângulo de 90 graus. Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós compreendemos um pouco sobre os triângulos e os quadriláteros. Vamos ficando por aqui e eu desejo a todos bons estudos.